Sejam muito bem-vindos a mais uma aula. Hoje nós criaremos um projeto de peças de xadrez para finalizar a seção 5 desse curso. Então, como vocês podem ver aí na tela, os vetores já estão criados, basta agora a gente criar os relevos. Para isso, eu irei utilizar as ferramentas que a gente utilizou também nas aulas anteriores, tá? Então, eu estarei explicando um pouco melhor a respeito de algumas delas. Bom, então, a primeira peça que a gente tem aqui para criar, né, é o peão, certo? Para a gente criar esse peão aqui, a ferramenta ideal é a de rotacionar, tá? Inclusive, pessoal, todas essas que estão partidas ao meio, dá para ser feita com a ferramenta rotacionar, porém, claro, algumas irão precisar de alguns ajustes, como, por exemplo, o bispo, né, que irá, de um lado ele tem esse corte, do outro não. O rei, a cruz não dá muito certo, né, se você rotacionar, e por aí vai. Bom, então vamos começar aqui pelo peão. Para isso, para criar o relevo desse peão, basta a gente ir lá na ferramenta de rotacionar. É só selecionar o vetor, tá? Clicar na ferramenta e pronto, ele já está pronto. É muito simples, né? Bom, então a gente adicionou aqui. Ó, como vocês podem ver, a medida está bem legal. Agora a gente vai criar a torre, tá? A torre, pessoal, pode ser feita da mesma maneira. Antes de criá-la, eu irei criar aqui mais uma camada de relevo, tá? Irei colocar o nome dela, claro, torre. E irei criar novamente da mesma maneira que o peão, tá? Rotacionando o vetor. Então, eu rotacionei. Percebam aqui que eu estou no nível da torre, tá? Na camada torre. Se caso eu desabilitar aqui, ó, só some o peão. Então, o que eu irei fazer agora? Como essa parte aqui deve ser cortada, eu tenho que espelhar esse vetor aqui, tá? Para a direita. Pronto. Agora, eu tenho que uni-los, tá? Usando essa ferramenta aqui de unir os vetores com os nossos coincidentes. E após isso, eu posso simplesmente selecionar aqui o vetor e zerar fora do vetor, tá? Eu fazendo isso, ele já irá apagar automaticamente aqui a parte que ficou sobrando, ok? Então, aqui a torre já está pronta também, já está criada. A dama, pessoal, ela é bem simples também, tá? Dá para utilizar da mesma ferramenta, rotacionando ela. Porém, ela também tem uma pequena diferença, da mesma maneira que a torre, tá? Então, aqui, o que eu vou fazer? Primeiro, eu vou rotacionar. Vou aplicar. E aqui, ó, se a gente aproximar bem, dá para ver que tem algumas partes, né, que ainda devem ser eliminadas, tá? Então eu vou fazer a mesma coisa que a torre. Vou espelhar o vetor, vou uni-los. E após unir os vetores, eu vou apagar o que sobrou, né, de relevo fora do vetor. Prontinho. Agora sim. Como vocês podem ver, já está feito o desenho dela aqui, tá? E, pessoal, a ferramenta rotacionar, quando você usinar a parte de cima, se você for usinar a parte de baixo também, fazer uma peça completa em 3D, ela já está com o ângulo certo, tá? Então, é por isso que a gente utiliza dessas ferramentas para criar os relevos e não da ferramenta de editor de forma, ok? Bom, então, agora eu vou passar aqui para o rei. Ele já é um pouco diferente. E eu vou mostrar agora a utilização da outra ferramenta, tá? De arrastar dois perfis. Bom, então aqui eu selecionei o rei. E primeiro eu vou mostrar para vocês como ficaria no rotacionar, tá? Só para vocês terem uma ideia. Ó, ela ficaria praticamente certa já, né? Porém, a cruz aqui, ó, fica um pouco diferente do que a gente deseja, ok? Então, eu vou mostrar para vocês a ferramenta de arrastar aqui dois perfis, tá? Para a gente utilizar ela, a gente tem que espelhar primeiro, né? Para a direita aqui o vetor e deixá-los separados, tá? Não é para unir esses vetores. Deixe separado, selecione os dois aqui, ou um de cada vez, tá? Se caso você preferir. É porque você selecionando os dois já são selecionados como curva guia, ok?
Aqui, então, a direção está apontada para cima, tá? A direção tem que estar para a mesma direção, né? As duas setas aqui. E se caso você inverter aqui, você deve inverter o outro lado também, ok? Não altera nada nesse caso. Então aqui a gente tem essas duas seções transversais, tá? Eu vou selecionar primeiro essa aqui, porque eu quero que a cruz fique um pouco mais quadrada. Então eu vou colocar aqui adicionar seção transversal. Percebam aqui, pessoal, que foi criado já a torre, tá? Porém, observem bem como que ela fica. Fica bem estranho, né? Então aqui eu vou selecionar essa outra seção transversal e vou também adicioná-la aqui à nossa lista, tá? Eu adicionando ela aqui, percebam que a partir aqui do centro, ela já começa a ficar totalmente redonda, tá? Então, se eu adicionar ela novamente, ela pega um pouco mais para cima e começa a arredondar já essas partes, ok? Outra curiosidade aqui que a gente pode estar utilizando, essa parte aqui de posição, você cria uma linha, tá? Para definir de onde vai começar essa seção transversal, né? Até onde ela vai terminar, tá? É bem legal. E, inclusive, você pode até entortar um pouco do relevo por conta disso. Se eu selecionar aqui, por exemplo, para começar aqui e finalizar nesse canto aqui, ó. Olha que bacana que fica o efeito. Ele distorce um pouco do relevo e fica com esse efeito aqui, todo distorcido, tá? É um efeito bem legal, porém é um pouco complexo, né, de usar, principalmente de fazer ficar uma coisa padrão, tá? Então é um pouco complexo, mas é bem legal de utilizar. Bom, então aqui eu vou colocar em adicionar, só para passar aqui para o próximo, né? E percebam aqui, pessoal, que ele ficou agora totalmente redondo, tá? Mesmo a gente colocando aquela primeira seção transversal como sendo quadrada, ele ficou redondo, tá? Então aqui eu vou passar para o bispo. Deixa eu adicionar aqui mais uma camada. Bispo. E vou novamente fazer utilizar a ferramenta rotacionar, tá? Não vou utilizar aqui a de dois perfis. Eu rotacionando essa peça, percebam, por conta dessa quebra aqui da linha, né? A gente não tem um perfil exato de como que a gente queria, tá? Esse relevo. Então, o que eu vou fazer? Eu vou primeiro espelhar para a esquerda, tá? E do lado esquerdo, eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar uma linha aqui, chegar até o outro lado aqui, né? E vou cortar, vou trimar esse vetor aqui desse lado, tá? Percebam que não deu certo de primeira, porque se a gente aproximar muito bem, ele não está encostando na linha, tá? Então eu vou primeiro passar da linha, vou cortar aqui, opa. Deixa eu só ver aqui. Provavelmente ele não está encostando aqui embaixo também. Então, eu vou passar dos dois lados. Vou cortar essa parte. Aqui ainda não passou. Aí, agora sim. Agora eu vou cortar essa parte aqui. Vou cortar esse pedaço sobrando. Mesmo assim, ainda dá para perceber aqui que sobrou, né, bastante espaço. Se a gente até aproximar, dá para ver que ficou errado, né? Mesmo aproximando, então imagina de longe. Então aqui o que eu vou fazer? Eu vou primeiro unir esses dois vetores aqui. E eu vou apertar aqui, ó, na edição de nó, que o atalho é o N, tá? Para poder corrigir essa parte aqui. Ó, aqui não juntou ainda. Deixa eu unir aqui. Pronto. E vou suavizar essa parte. Vou alterar o ângulo dessa outra parte aqui. E aqui, ó, dá para ver que tem um ponto desnecessário, tá? A gente pode até apagar, eu excluí ele apertando o D de delete.
E aqui a gente pode simplesmente ajustar os arcos, ok? Bom, agora sim, tá pronto, né, o vetor. Agora a gente cria o nosso relevo rotacionando ali. Agora ficou certo. A gente vai aplicar. Porém, agora a gente vai unir esses dois vetores, igual aos vetores acima, tá? E vai apagar aqui o que sobrou no vetor, certo? Então aqui o bispo já está pronto. Prontinho. Bom, e o cavalo? O cavalo é a peça mais complicada, né, de se desenhar aqui num programa desse. Como que a gente deve fazer? Bom, deixa eu mostrar para vocês primeiramente como funcionaria se a gente rotacionasse ele, tá? Eu vou unir esses dois vetores aqui primeiro e agora eu vou separar o cavalo aqui desse outro aqui do meio, tá? Então, ficou só esse pedaço aqui. Se a gente rotacionar esse cavalo, olha que coisa bem esquisita que ficou, né? Então, não dá certo. A gente já viu que não dá certo. E se a gente fizer, então, o contrário aqui, ó? Deixa eu só... Vou pegar aquele vetor anterior. Isso, esse aqui. Vou pegar esse vetor aqui e vou espelhar ele para a direita, tá? Vou unir, vou separar, né, na realidade, agora o cavalo de novo. Agora sim, eu vou unir esses dois. Aqui não está unindo. Deixa eu ver o porquê. Ah, tá. Chegar um pouco para o lado, tá? Ainda não. Aí, agora sim. Pronto, uni os dois. E vou unir esses dois aqui, tá? Eu unindo aqui, pessoal, eu tenho dois vetores separados, igual ao que eu utilizei, né, naquela parte ali de criar arrastando dois perfis, tá? Então a gente pode utilizar dessa maneira. Então aqui o que eu vou fazer? Deixa eu só tirar aqui, isso. Eu vou então, vou lá na ferramenta de arrastar dois perfis, seleciono a primeira curva, seleciono a segunda, vou trocar aqui a direção, tá? As duas para baixo, e vou colocar aqui o redondo, só para vocês verem que não fica muito bom também, tá? Ali, ó. Dá, assim, para a gente utilizar como base, né, de algo manual, porém não fica uma coisa bem, legal, tá? Então, aqui não dá certo da gente utilizar dessa maneira. Então, eu vou sair dessa ferramenta e vou fazer diferente. Bom, pessoal, então a gente viu que não deu certo daquelas duas maneiras, tá? Então, como que a gente pode fazer? Bom, eu criei aqui, ó, esse vetor que ele pega exatamente aqui, tá? No meio da peça. Por isso que essa parte aqui de cima, por isso que ela vem acompanhando aqui, tá? Então, com esse pedaço aqui, a gente consegue rotacionar ele para ele ter uma base reta, tá? Então, com isso aqui, ó, a gente consegue transformar a parte de baixo em uma base reta. Se caso você quiser fazer com os dois perfis daquela mesma maneira aqui, basta você espelhar aqui ele para a esquerda, tá? E utilizar esses dois vetores como as curvas guia, né? E aí depois basta você selecionar aqui esse arco como a seção transversal, ok? Então eu vou rotacionar, vou aplicar. Antes de aplicar, pessoal, eu esqueci aqui, ó. Vou criar um novo nível de relevo, tá? Cavalo. Pronto, agora sim, vou rotacionar, aplicar. E o cavalo, pessoal, é o mais difícil, tá? Como que a gente faz ele? Provavelmente a gente não vai conseguir fazer com nenhuma ferramenta específica de forma simples, tá? A gente vai ter que utilizar ferramentas manuais, então a finalização dele eu vou deixar para um outro vídeo posteriormente. Mas a ideia de se fazer ele, primeiro a gente deve fechar esse vetor aqui, né? E como que a gente fecha esse vetor? Basta a gente ou criar uma linha aqui, né? Pode ser criando de um lado ao outro aqui, tá?
Então, deixa eu até colocar aqui, ó, adicionar a linha existente. Pronto, fechei já. E agora, deixa eu só recortar essa outra linha aqui. Aí, prontinho. Agora ele está um vetor fechado, tá? Agora eu vou criar ele através do editor de forma, tá? Porém, aqui a gente vai ter que criar um novo nível, né, de relevo. Vou colocar aqui parte de cima. Vou colocar aqui em unir, tá? E vou colocar aqui no editor de forma. Se a gente colocar redondo, percebam que ele fica bem melhor já do que as outras ferramentas nos permite criar, tá? Porém, a parte de baixo dele aqui, ó, ela vem arredondando um pouco para baixo, tá? O que a gente não quer. Então, como que a gente resolve isso? Basta a gente abrir esse vetor aqui, ó, apertando, indo no editor de nota, tá? Aperta o A, você vai... Na realidade, como tem 3 nós aqui, a gente vai ter que apagar 2, tá? Então, deixa eu voltar ali. Vou apagar esse aqui. Então, a gente vai abrir esse vetor, tá? Vou deletar esse nó daqui. Pronto, aí a gente abriu agora o arco o máximo possível aqui, tá? Então, agora sim, eu vou lá no editor de forma e olha, percebam que agora a parte redonda dele está chegando até a parte de baixo, tá? Então, é dessa maneira que a gente quer criar. Porém, ele está muito baixo aqui, tá? Como é uma peça inteira rodada, a gente vai ter que criar aqui um plano para ele, de uma altura inicial aí uns 5 milímetros, eu acredito, e o redondo por cima, tá? Deixa eu ver aqui como que ficou. Olha lá. Pessoal, aqui ó, a base está chegando em 21, tá? E o cavalo está chegando em 10. Significa que a base vai dar 40 no total. Então, a gente precisa aumentar um pouco desse cavalo ainda. Ou a gente pode aplicar e criar novamente por cima, tá? Basta a gente colocar aqui. Olha lá, ele fica um pouco mais redondo. Porém, acho que não é uma coisa legal de se fazer, tá? Então, eu vou criar mais para cima e vou criar um ângulo um pouco mais baixo, tá? Dessa vez. Essa peça vai ficar totalmente redonda? Claro que não, né? Da maneira que a gente está criando, essa parte aqui lateral dele vai ficar bem reta mesmo. Não é o correto, né, de se fazer. Porém, para fazer a peça inteira redonda, né, a gente vai ter que utilizar ferramentas manuais mesmo de esculpir, tá? Então aqui eu vou colocar um ângulo de uns 15 graus. Vou até diminuir um pouco aqui da altura inicial. Antes estava em 5, então aqui eu estou adicionando mais 2, tá? Vou aplicar. E pronto. Nosso cavalo já está mais ou menos criado, tá? Já é só para vocês tirarem uma base mesmo de como fazer uma peça desse tipo. Ó, percebam aqui que ele chegou bem no limite aqui da nossa base, tá? Então é dessa maneira mesmo que ele tem que ficar, ok? Bom, pessoal, então essa sessão eu finalizo ela aqui, tá? Eu vou deixar, lógico, esse arquivo com os vetores aí do lado para vocês treinarem. Vou deixar também um botão aí do lado para vocês enviarem esse projeto de vocês, tá? Eu quero que vocês façam peças diferentes, ok? Não quero que copie das minhas aqui, não. Até porque não ficou uma coisa muito padrão, né? O rei aqui eu fiz diferente, o cavalo... Mas deu para vocês já pegarem uma noção aí de todas as formas de utilizar essas ferramentas. Então agora eu quero que vocês façam a parte de vocês e enviem o arquivo aí do lado, tá? Na hora de enviar o arquivo, coloca o seu nome no .art, porque eu vou precisar avaliar, tá? E o arquivo ele não pode ser acima mais do que 15 megas. Então, se caso estiver ficando muito pesado,
Na realidade, para você enviar, você já vai ter que compactar ele em um arquivo zip, tá? Eu já ensinei nos vídeos anteriores como se faz isso. Então, envia como zip com o seu nome, tá? Para eu poder identificar quem é que enviou, ok? Bom, então é isso. Eu aguardo vocês então na próxima sessão.